Bom dia a todos. Antes de tudo, eu quero agradecer esse convite da Aquarius. É um prazer estar aqui com vocês. Não quero assustar ninguém, mas quem se preocupou com as siglas que o Caruso mencionou vai entrar em pane na minha apresentação. Vamos com calma, a gente vai digerindo as coisas aos poucos, ok? Então, nós vamos falar sobre a integração da automação e da informação para a excelência do desempenho na indústria, ou seja, conseguir fazer com que a indústria produza dentro da sua capacidade máxima para a maior lucratividade do empreendimento. Vou falar algumas coisinhas sobre a empresa, o que a gente faz, só para ter conhecimento de nós. Então, a ARC é uma empresa de consultoria com foco na indústria e sua infraestrutura, tem presença global em vários países, inclusive no Brasil. É uma empresa que foi fundada em 1986 por um grupo de consultores com larga experiência na indústria. A sua sede fica em Dedham, Massachusetts, nos Estados Unidos. O que a ARC faz é uma aproximação entre os usuários de sistemas de automação e fornecedores de sistema de automação. Então, nós temos dois grandes grupos de clientes, os clientes que fornecem equipamentos e sistemas e os usuários de equipamentos e sistemas de automação. E nós agimos como um colchão entre essas duas entidades, transmitindo para cada um deles as necessidades e os interesses dos outros. Os usuários, nós conseguimos as informações do que o usuário precisa, encaminhamos à indústria e transmitimos da indústria aos usuários aquilo que está vindo, o que está acontecendo na área de automação e o que virá a acontecer no futuro breve. São nossos clientes usuários as maiores empresas mundiais que utilizam o sistema de automação. Dentro da lista da revista Fortune, as 500 maiores empresas, praticamente todas elas que atuam no âmbito industrial são nossos clientes. Tem uma relação muito grande. E na área de provedores, fabricantes e provedores de sistema de automação, são a GE, no caso aqui está mencionado, e todos os demais fabricantes de sistema de automação industrial, e uma série de outras empresas na área de TI. Então, nós trabalhamos com todo esse pessoal como clientes nossos. E o que nós produzimos para esse público? Nós temos publicações semanais com novidades de mercado, então, de uma forma absolutamente neutra, independente de fabricante. Nós fazemos a promoção do que está acontecendo, o que está vindo, o que está sendo desenvolvido no mercado, são publicações que nós chamamos de insights. Temos publicações mensais com estratégias e melhores práticas de implementação de novas tecnologias. Fazemos fóruns mundiais anuais em vários locais do mundo, o principal deles é em Orlando, em fevereiro, todos os anos, onde a comunidade de automação e de informação do mundo inteiro se reúne. Em geral, são cerca de 600 a 700 pessoas, a maioria nível de CEO, presidentes, diretores de empresas, se reúnem para trocar experiências. Fornecemos consultoria em TA, TI e TI industrial, fazemos estudos de mercado para poder divulgar cada tipo de produto, como é que é fornecido por diversos produtores, por região, por mercado, por tecnologia, e fazemos um consórcio, temos um consórcio de benchmarking de usuários de automação. Várias empresas são associadas a esse consórcio para poderem se equiparar e poder saber como é que elas estão se desempenhando em relação às demais empresas do mercado. Nós que trabalhamos na área de automação e controle, sabemos que a gente não consegue controlar se a gente não mede. A gente só consegue medir comparando contra alguma referência. E a maneira de saber se a nossa empresa está indo bem ou mal é se comparando com os demais elementos do mercado que atuam no mesmo segmento. Então, benchmarking é uma ferramenta poderosa de controle das empresas quanto ao seu desempenho. Em que segmentos que nós trabalhamos? Nós trabalhamos em todos os segmentos, aeroespacial, águas, automotiva, celulose e papel, farmacêutica, cimento, etc., etc., química, petroquímica, óleo e gás, todos os segmentos nós temos atividades. E nossos domínios de pesquisa são analítica, automação e segurança de processo, cadeia de suprimento e logística, cibersegurança, controle avançado e otimização de processos, a gestão de ciclo de vida de ativos, gestão de ciclo de vida de produtos, produção virtual, gestão de energia e sustentabilidade, gestão de operações, governança
internet das coisas, que é alguma coisa que nós vamos falar mais adiante, redes e barramentos de campo, simulação, treinamento de operadores, TI industrial e computação em nuvem. Basicamente, todos os segmentos nós temos pesquisas e consultoria que nós fornecemos. Então, voltando só rapidinho ao benchmarking, a ideia, para se entender melhor, é o seguinte: toda empresa ela quer melhorar a sua performance. Para isso, ela tem que ter uma redução de custos, ou seja, aumentar a sua lucratividade. Então, todo esforço dentro de uma empresa é no sentido de redução de custos, melhoria da sua lucratividade e ela se deslocar para um outro nível, para um outro quadrante na comparação com as demais empresas. Porém, nada disso é suficiente se os nossos concorrentes fizerem mais do que a gente. Então, a simples medição do que nós estamos fazendo, sem uma comparação com o que os nossos concorrentes estão fazendo, pode ser desastrosa. Todo o esforço pode ser perdido por uma falta de uma medição da nossa performance de forma comparativa. Então, nós consideramos o benchmarking uma ferramenta muito importante para uma avaliação do desempenho e o que nós temos que caminhar. Bom, entrando agora no tema da palestra propriamente dito, uma coisa que a gente tem que levar em conta é a evolução da população mundial e as suas demandas. Se fizermos um gráfico de como evoluiu a população mundial nos últimos 2000 e poucos anos, nós vamos ver que até o ano mais ou menos de 1800 e pouco, houve um crescimento praticamente pequeno, razoavelmente linear e controlado. Dos anos 1800 e pouco, houve praticamente uma explosão do crescimento populacional. Então, no ano de 2083, no ano de 1800, nós tínhamos aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo. Hoje, 2011, nós passamos dos 7 bilhões. Então, hoje, em 2014, nós estamos com 7,2 bilhões de habitantes no mundo. A previsão é que em 2083 nós vamos estar com 10 bilhões e no ano de 2100, 11 bilhões de habitantes. Esse crescimento vertiginoso populacional está implicando em maior demanda de consumo de casas, de alimentos, de remédios, de eletricidade, de petróleo, de automóvel, de cerveja, enfim, todos os bens que estão à nossa volta vão ter que crescer proporcionalmente a esse crescimento populacional. E isso demanda empresas mais efetivas, empresas que conseguem produzir mais, gastando menos matéria-prima, que está se tornando escassa, gastando menos energia, que está começando a ficar extremamente elevada de custos, e tudo isso é um problema que nós e as próximas gerações vão encontrar de uma forma extremamente difícil de se conseguir sustentar essa população toda com os recursos que nós temos, que sabemos serem limitados. Então, essa explosão na demanda de energia e de matérias-primas é que, na realidade, move a indústria. E, nos dias de hoje, existem problemas cruciais. Incertezas na economia, estamos vivendo isso todo momento, a variedade de produtos que cada empresa tem que fornecer. O Ford, que foi mencionado aí, ele fornecia um carro, modelo T, 1928, eram todos iguais. Alguém comprava o carro, não tinha o que especificar, o carro modelo T, 1928, acabou. Hoje, a gente escolhe a cor, o tamanho, a potência do motor, os acessórios. Cada carro sai da linha de produção praticamente customizado para um determinado cliente. Então, variedade de produtos. Escassez de recursos. Certas matérias-primas vão ficando cada vez mais difíceis de se obter, tem que vir de lugares mais remotos, com qualidades cada vez mais discutíveis. O custo de ciclo de vida de produtos é um problema. Operações são mais distribuídas, as empresas têm mais fábricas. Há uma concorrência global, tem o problema da sustentabilidade, a cultura do verde cada vez mais implementada, mudanças na força de trabalho, conformidades regulatórias cada vez mais exigentes pelo governo, smart grid emergente, um novo ponto de vista de se gerar e utilizar eletricidade, soluções simples de TI, inovações cada vez mais frequentes, problemas de mobilidade. Então, esses fatores demandam maior agilidade das empresas. Vamos falar rapidinho como é que funciona uma empresa industrial, uma planta industrial. Uma planta industrial depende de entradas, tem que ter uma tecnologia, tem que ter uma mão de obra para poder executar os seus trabalhos, ela requer matérias-primas e requer energia. Tudo isso para transformar esses 4 componentes básicos num produto final, que é o motivo da existência daquela empresa. O ideal seria se essa taxa de conversão
fosse de 100%. Quer dizer, tudo que entrou daquelas entradas básicas do lado esquerdo se transformasse 100% no produto final e não houvesse nenhuma perda pelo caminho. Mas isso não é a realidade que a gente vive. As empresas têm perdas e rejeitos na forma de resíduos sólidos, na forma de efluentes líquidos, na forma de emissão de gases, que vão criar problemas para o meio ambiente e para os resultados operacionais da empresa. E por que tem essas variações? Porque nós temos interferências que podem afetar a qualidade ou a quantidade produzida dentro daquela empresa. Para poder minimizar essas interferências, é que se faz, então, se usa as tecnologias de medição e controle das variáveis que afetam essa produção. Então, toda a tecnologia de automação industrial apareceu em função disso. A gente ter que controlar aquelas variáveis que afetam a produção para que o produto seja mais uniforme na sua saída. Então, a taxa de conversão vai ser menor do que 100%, e essa perda vai implicar em perda de lucratividade e perdas no ambiente, perdas de impacto ambiental, e que se tenta reduzir da melhor forma usando sistemas de automação e controle. A gente pode dividir as empresas industriais em alguns grupos. Existem empresas, tipo empresa aeroespacial, automotiva, bens duráveis, máquinas e equipamentos, onde se faz a medição e o controle de variáveis eletromecânicas. Essas são as variáveis que são medidas e controladas. Existem outras empresas onde a gente faz a medição e controle de variáveis físico-químicas. Por exemplo, indústria de açúcar e álcool, celulose e papel, geração de energia, óleo e gás, química e petroquímica. Então, as primeiras nós chamamos de empresa de automação discreta, ou empresas discretas que requerem automação discreta. E a segunda são as empresas chamadas empresas de processo. Para cada uma dessas, existem equipamentos que foram desenvolvidos preferencialmente para uma ou para outra. Hoje não existe muito grandes diferenças, mas até cerca de 20 anos atrás, eram equipamentos muito dedicados para um ou para outro tipo de operação. Hoje, com o advento dos microprocessadores, as tecnologias estão se aproximando cada vez de forma mais evidente. Existe um terceiro tipo de empresa, que a gente chama de empresa híbrida. São empresas onde a gente tem manuseio de variáveis discretas e manuseio de variáveis analógicas, ou variáveis de processo, tipo indústrias alimentícias, cimento, farmacêuticas, metais, mineração, siderurgia. Então, nós chamamos essas indústrias híbridas. Essas indústrias é uma combinação das duas anteriores. E existe um quarto grupo, que a gente chama de empresas distribuídas. São empresas que vão captar e vão transmitir remotamente, de sites remotos, por exemplo, empresas de águas, de efluentes, de tratamentos de efluentes, empresas que transportam petróleo, então os gasodutos, oleodutos, aquadutos. Essas empresas são distribuídas em sites em distâncias muito grandes, e elas também trabalham com as tecnologias anteriores, e também tinham equipamentos anteriormente muito dedicados, que eram chamados sistemas escada. Então, foram com o tempo desenvolvidos diversos tipos de equipamento para esses diversos tipos de empresa. Todas essas empresas hoje usam TI. Hoje, os sistemas ERP, que foi mencionado anteriormente, é prática comum, toda a parte empresarial, toda a parte de gestão das empresas, tem tecnologias, e então aí aparecem nomes de empresas conhecidas na parte de cima das empresas, que é chamada de ERP. Na parte inferior, existem tecnologias de automação. Então, aqui havia vários logotipos, acho que passou por alguma coisa aqui, na hora que foi editado, sumiram os logotipos, ficou GE, né? Mas existem outras empresas do segmento, que são empresas que fornecem tecnologias de automação. Okay? Essas empresas, então, nos diversos tipos de segmentos que foram mencionados anteriormente. E existe uma técnica que faz a interligação entre essas duas áreas, que a área de TI e a área de TA, que nós chamamos de TI industrial, nós vamos ver um pouquinho mais de detalhe mais para frente. Para poder explicar como é que funciona uma empresa industrial, qualquer que seja a atividade dela, foi desenvolvido pela Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, um modelo que demonstra os fluxos que ocorrem entre os diversos departamentos de uma empresa, desde a chegada do pedido até o faturamento da mercadoria para o cliente. Então, vocês veem ali, tem uma série de bolinhas,
que nós vamos passar para o português, para poder falar um pouquinho mais rápido, e essas várias bolinhas estão interligadas por fluxos de informação, por fluxos de materiais e por fluxos de dinheiro. Então, há interações entre essas várias unidades, mostrando como é que a coisa funciona. Então, no primeiro lugar aqui, nós temos a entrada do processamento do pedido. O pedido entra, ele é processado, então é o item 1. Depois, isso vai para um planejamento de produção. O planejamento de produção prepara aquela ordem que foi recebida, entrega para o controle de produção, onde entra os sistemas de automação aqui, que vão produzir, os SDCDs ou PLCs, os sistemas SCADA que nós mencionamos. Esse departamento de produção vai depender da disponibilidade dos insumos, então existe um controle dos insumos na empresa. Se isso aqui estiver disponível nos almoxerifados, ele é entregue. Se não é disponível, ele vai para o quinto elemento, que é o elemento de compras. Quando isso aqui é recebido, ele entra nos estoques de matéria-prima e vai para controle de produção. Depois que o material é produzido, nós temos, durante o ciclo de produção, digamos assim, nós temos toda a gestão da qualidade. O produto final, uma vez executado, vai para o controle dos estoques, vai para controle de custos e vai para o controle das entregas das mercadorias. Sempre tendo, evidentemente, um mal necessário, que é o departamento de marketing e vendas, porque se não vender, não entra o produto e não se fabrica nada. E existe o departamento de pesquisa e desenvolvimento e engenharia, que vai coordenar as tecnologias que estão envolvidas nesses diversos casos. Então, esse ciclo de Purdue é bastante utilizado nas empresas e foi visto por essa universidade nessa forma. Existe nessa figura do Purdue, que eu estou colocando aqui em vermelho, um polígono aqui que interliga determinados elementos desse dispositivo. Então, limpando a área, tirando aquele monte de linhazinha para a coisa ficar mais clara, então nós vemos o seguinte: nós temos as diversas atividades dentro de uma empresa, e dentro daquele polígono pontilhado em vermelho, nós temos o que a gente chama de área industrial, ou chão de fábrica, onde efetivamente ficam as unidades que fabricam, ou seja, um momentinho que eu entrei para trás, avancei aqui indevidamente. Como é que volta? Então, dentro desse polígono, nós temos o chão de fábrica, o controle de produção, que pode ser por um PLC, por um DCS, e aqui é que ocorrem, então, as atividades fabris propriamente dita da empresa. Notem que, dentro desse departamento de chão de fábrica, nós temos o controle de produção, que é os sistemas, as máquinas e os sistemas de controle dessas máquinas, a gestão de manutenção, que vai garantir com que essas máquinas funcionem adequadamente, e a gestão de qualidade, garantindo que o produto que está sendo fabricado está dentro das conformidades necessárias. Se a gente multiplicar esse índice da produção pelo índice da manutenção, pelo índice da qualidade, nós temos um elemento que foi mencionado várias vezes aqui hoje, que é o OEE. O OEE, na realidade, é o produto da produção vezes a qualidade vezes a disponibilidade dos equipamentos. Ok? Essa interface, ela recebe vários nomes. Ela pode receber o nome de MES, que é Manufacturing Execution Systems. Ela pode receber o nome de CPM, pode receber o nome de MOM. Na realidade, é tudo a mesma coisa, dependendo apenas da abrangência das diversas capacidades que ela recebe. Quando a gente está falando de uma célula, simplesmente de uma fábrica, é mais comum chamar essa interface de MES. Quando a gente está fazendo toda integração dentro de uma planta, a gente chama de CPM. E quando está fazendo dentro de uma empresa com diversas plantas, isso é chamado de MOM. Mas, na realidade, é aquilo que o Caruso mencionou, que é a integração que existe entre o chão de fábrica, os sistemas de controle DCS, PLC, e os sistemas ERP, nas diversas modalidades, de acordo com as suas capacidades. Para poder padronizar essa relação, a ISA criou um modelo chamado ISA 95, é uma norma,
em que estabelece o nível 1 são os equipamentos de fábrica, o nível 2 são os equipamentos de automação de chão de fábrica, o nível 3 é esse MES, CPM ou MOM, e o nível 4 é o sistema ERP. Essa figura já é razoavelmente bem conhecida de todos, e a norma ISA 95, ela padroniza a forma com que os vários sistemas de chão de fábrica, TA, se comunicam com os diversos tipos de equipamento ERP existentes dos diversos fabricantes. Esses sistemas sofreram várias evoluções. O TA começou nas indústrias discretas na forma de relés eletromecânicos. Há 100 anos atrás não existia PLC, o que se fazia eram relés eletromecânicos ligados, fazendo toda a lógica de intertravamento. Posteriormente, isso evoluiu para sistemas digitais e se deu o nome de PLC. Na indústria de processo, começou há 100 anos atrás com instrumentos mecânicos, com instrumentação pneumática 315. Eu comecei há 40 e tantos anos atrás na área de automação, eu peguei essa transição de mecânico para pneumático, todo mundo assustado, uma tecnologia nova. Depois passou para instrumentação eletrônica analógica 420, grandes brigas, se usava pneumático e eletrônico. Depois passou do 420 para a evolução de sistemas e equipamentos digitais, que hoje se chamam de DCS. E o TI, no começo se fazia planilhas e listagens manuais, folhas de pagamento, contabilidade, custos, estoques, era tudo feito à mão. Depois passou-se a usar máquinas de escrever e máquina de calcular, das mais elementares até umas mais sofisticadas, e evoluiu também para equipamentos digitais. Então, hoje, essas três áreas diferentes, o TA para sistema discreto, o TA para sistemas de indústria de processo, e o TI, tudo passou a ser computador. Hoje é a mesma ferramenta que se usa, a mesma tecnologia de base que são os computadores. Passou-se a usar, então, essas várias tecnologias e passou a se interligar. O pessoal de automação tem uma visão seguinte: dentro de uma empresa existem todos os sistemas de controle, né, as redes de campo, e o objetivo principal é ter a disponibilidade da planta. Então, tem redes com switches que ligam os equipamentos de campo, entradas e saídas, diversos dispositivos, mais as estações de trabalho, e as estações com MES, etc., e um firewall que vai ligar com a área de tecnologia de informação. Então, o pessoal de TA enxerga isso, e o principal objetivo dele é a disponibilidade da planta. O pessoal de TI tem uma visão totalmente diferente. O pessoal de TI enxerga que a fábrica dele tem um monte de servidor, um monte de antena, um monte de firewall, um monte de rede, e lá embaixo tem uns negocinhos que eles não sabem o que é, são as plantas que fabricam alguma coisa que está lá embaixo. Tá? O objetivo deles é segurança dos dados. Então, trabalham com as mesmas coisas, mas olhando de formas totalmente diferentes. E por causa dessas visões diferentes que o pessoal de TI e TA tem, nem sempre eles falam a mesma língua. Usando os mesmos equipamentos, às vezes senta na mesa para conversar e um está falando uma coisa e o outro está entendendo outra. Então, para que esses dois grupos falem a mesma linguagem, para que eles se entendam e atendam os objetivos da empresa, é importante que eles falem a mesma linguagem. E qual é a linguagem que a empresa tem? Resultados econômicos. Então, se TI pensar em resultados econômicos e TA pensar em resultados econômicos, os dois estão na mesma agenda, os dois estão falando a mesma língua. Então, aí passa a ter uma colaboração maior entre TA e TI, porque as metas são compartilhadas em termos de resultados, e aí os dois têm esse mesmo interesse. A ARC criou um modelo para poder explicar melhor essa interação de tudo, e que nós chamamos esse modelo de CMM, Collaborative Manufacturing Management, gestão colaborativa de produção, em que a fábrica é considerada como um nó dentro da logística da empresa. Então, basicamente, é o seguinte: esse modelo CMM, ou gestão colaborativa de produção, ele é formado por três eixos. Um eixo na vertical, que nós chamamos de operações empresariais. É o eixo que liga negócios com produção. Então, o que acontece? A área de negócios vai trazendo pedidos para dentro de casa, vai jogando na fábrica, e a produção vai transformando essas ordens, esses pedidos, em produtos que vão sendo fabricados, que vão sair da fábrica e vão ser entregues. Então, esse eixo é o eixo das operações empresariais. Existe um segundo eixo que tem na empresa, que é o eixo da cadeia de valor. Para poder fabricar aquele produto, tem que entrar matérias-primas dos fornecedores e tem que sair produto acabado para os clientes finais. Então, esse eixo dos fornecedores vai entrar matérias-primas
e vai sair produtos acabados para os clientes. E existe um terceiro eixo, que é o eixo dos projetos, o eixo da gestão do ciclo de vida do produto, que foi mencionado aqui anteriormente, que é o PLM, que é o Product Lifecycle Management. O PLM é o eixo em que vai do projeto de um produto ou de uma planta até a implementação dessa planta, até a fabricação, até suporte aos clientes, até o descarte da planta ou do produto no final do ciclo de vida. Então, o PLM cuida no tempo, desde se pensa em fazer um produto ou um projeto, até que se termina com esse produto com o projeto. Por exemplo, ter uma casa das caldeiras usada para outra coisa e não derrubar. Faz parte de um PLM, desde que se teria feito naquela época, desde que se pensou em fazer essa fábrica, até o momento que se descartou como fábrica e passou a ter um outro uso. Tá? Então, esses três eixos, da operações empresariais, gestão de ciclo de vida e gestão da cadeia de valor, fazem parte desse projeto. E a gente pode, então, popular essa esfera em três dimensões em diversas especialidades. Então, aqui a gente tem uma quantidade enorme de bolinhas que representam sensores, atuadores de válvulas, DCS, PLC, controle avançado, CAD, CAM, drivers, impressoras 3D, CAM, CAD, robótica, tudo isso, sistemas de laboratório, interagindo com a parte de logística, de compra, supply chain management, a parte de CRM, que é o relacionamento com os clientes, toda a parte de logística, a parte de gerenciamento de estoque, gerenciamento de transporte, de GPS, até chegar no ERP lá em cima, com recursos humanos, a parte financeira, etc, etc. Então, aqui tem uma sopa de letrinha para ninguém perder vontade de... Quando eu comecei a trabalhar com automação, há quase 50 anos atrás, o cara era engenheiro de automação, ele sabia tudo isso, estava tudo numa bolinha só. Hoje, para cada bolinha dessa, é uma especialidade. Hoje existem cerca de 100 especialidades diferentes que uma empresa de grande porte teria que ter para poder atender todas as necessidades. Cada uma delas com sua especialização, com seu treinamento, com seus equipamentos, com seus conhecimentos. Ok? Então, mudou bastante a coisa. E para não dizer que a coisa é muito simples, existe nessa tabela uma quantidade enorme de outras letrinhas, que dentro da parte de logística a gente tem desde o ERP, que atende diversas disciplinas, a parte de supply chain, outras disciplinas, a parte de programação de engenharia, a parte de produção, e vai embora até a entrega da mercadoria para o cliente. Cada uma dessas é uma disciplina, cada desses é um software, ou, às vezes, um software ligado a um determinado hardware, que faz a interação da empresa na parte de TI. Então, essa integração de TA com TI veio para melhorar os resultados. Até 20 anos atrás, era o SDCD ou o PLC que dava os resultados da empresa. Hoje, não. Qualquer um desses softwares vai ter sua influência. Se o estoque não foi atendido, se a matéria-prima não chegou a tempo, se a qualidade rejeitou, tudo isso vai influenciar nos resultados. Então, hoje é parte integrante, essa integração entre TA e TI é fundamental para os bons resultados da empresa. Mas a coisa continua mudando, e continuou mudando até o ano de 2007, agora, recentemente, houve uma mudança nas características do ser humano. Até 2007, o ser humano tinha 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Em 2007, aconteceu um fenômeno. O ser humano ganhou um 6º sentido, o celular. Ninguém mais está isento de ter o 6º sentido. Põe a mão no bolso, sai o 6º sentido. E hoje isso aqui virou uma coisa tão integrada a gente, que a gente só não nasce com ele, mas as criancinhas com 2 anos já estão pedindo para o pai ter um, né? E, infelizmente, com 2 anos e meio, ele já sabe muito mais do que a gente manusear isso. Quando precisa de alguma coisa, a gente pede para os netos, tal, que eles vão lá e resolvem o problema da gente. Mas isso aqui se integrou de tal forma no dia a dia que passou a mudar a nossa vida e a nossa empresa. Então, passou a haver uma influência muito grande dos celulares na operação das empresas. Mudanças na economia mundial, com novos cenários, com países emergentes, etc., mudanças demográficas e de comunicação, poderosas inovações e recursos de TI, novas demandas de energia, transformaram os conceitos de fabricação. Então, nós estamos vivendo hoje uma transformação enorme. A indústria não vai mais ser, dentro de poucos anos, o que era hoje, por causa disso aqui. Isso aqui agora faz parte integrante da gente.
como o Caruso mencionou antes, a gente ligava. Se o cara não estava, ele não atendia o telefone. Hoje, ele atende o telefone porque ele está no telefone. Se não atende é porque não quer, mas ele está ligado ao telefone. Então, está havendo uma mudança de uma integração centrada na planta para uma colaboração na rede de valor. Nós estamos tendo hoje o ser humano muito mais envolvido com o processo da integração do TI com o TA. Então, nós estamos entrando na era da computação móvel por internet. Houve uma mudança significativa nesses últimos anos. Aqui, a gente passou de computadores mainframe para mini-computadores, para PCs, para notebooks, para smartphones, e agora estamos entrando nos objetos inteligentes, objetos que incorporam o chip. Hoje já existe como é que é, na estrada já tem o chip no carro, ele já abre a porteira lá, a gente já passa, não precisa nem parar no pedágio. Tá? Mas isso vai começar a acontecer em todas as atividades. Todos os objetos, no futuro, terão um chip. E isso vai fazer com que mude completamente os conceitos de interação, e está começando a aparecer, então, o que se chama Internet das Coisas, ou M2M, M2M, Machine to Machine Communication. Hoje a gente fala pela internet, a gente conversa com nossos amigos pela internet. Daí 10 anos, os objetos vão estar falando com seus amigos por internet, sem o ser humano. Os objetos vão estar se comunicando. Tá? Eu vou chegando em casa, quando eu estiver a um quarteirão da minha casa, o sistema já detecta, já sabe que eu estou chegando e que eu gosto de comer na terça-feira aquela pizza lá, ele já põe no micro-ondas, já acende pelo tempo. Quando eu entrar em casa, a pizza está pronta. Tá? Essas coisas vão acontecer. A máquina de lavar roupa, você vai jogar a roupa suja, cada camisa vai ter um chip, ele já vai saber quanto tempo ele vai ter que lavar, quanto de sabão vai ter que colocar, ele já liga você joga a água as roupas na máquina, ela vai ligar e vai funcionar. Isso vai acontecer na indústria de diversas maneiras também. Nós estamos vivendo essa revolução hoje. Tá? Nós estamos no beiral disso aqui está acontecendo. E no que se refere à comunicação, aqui era uma comunicação standalone, passou para comunicação via redes LAN, via internet, via Wi-Fi, e hoje nós estamos na fase de banda larga sem fio. Então, todo mundo se comunicando, pessoas falando com pessoas, pessoas falando com objetos, objetos falando com outros objetos, e assim por diante. Okay? Então, nós estamos tendo, nesse momento, um grande processo de modificação, onde sistemas, informações, coisas e pessoas estarão se comunicando cada vez mais. Na área de sistemas, ocorrem grandes mudanças com tecnologias de nuvem, cloud, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, e virtualização de máquinas. Na área de informações, tem a parte de analytics, grandes análises de dados, a parte de big data, que é informação de uma forma muito grande, que hoje tem uma aquisição grande de dados, principalmente de dados não estruturados, para os sistemas como o Google, que me permite guardar informações na forma de vídeo, de filme, de sons, etc., além de dados estruturados. Impressão 3D vai ser uma revolução enorme na empresa. Hoje se usa impressão 3D para fazer protótipos, daí 10 anos vai se usar impressão 3D para fazer peças. Então, em vez de eu ter um estoque de peças de reposição, quebrou uma determinada peça, eu não vou chamar o fornecedor, eu ligo a minha maquininha 3D, imprimo a peça, em 10 minutos eu vou lá e troco. Não preciso mais ter estoque de peças de reposição, uma boa parte. Hoje já existem impressoras 3D para plásticos, já existem impressoras 3D para metais, isso já é uma realidade. Eu vi um filme, há coisa de 15 dias atrás na televisão, na China, tem uma indústria fabricando casas com impressão 3D. Ele vai imprimindo, vai fazendo carreira de tijolo, ela vai imprimindo tijolos, né, e vai montando uma casa, em algumas horas ela faz uma casa inteira, uma impressora enorme, impressão em 3D. Tá? A internet das coisas, nós estamos tendo o problema também da mobilidade, cada vez mais as pessoas querem, fora do seu ambiente de trabalho. Há 10 anos atrás, o cara da manutenção tinha que ficar de plantão no sábado e domingo, se acontecesse alguma coisa. Hoje ele fica na casa dele, ele está ligado o tempo todo no sistema, pelo seu celular, ele mudou totalmente, a mobilidade mudou. E as pessoas se comunicando muito mais através de mídias sociais para uso específico na indústria. Tá? Então, a convergência em tecnologia está abrindo novas oportunidades de negócio. Então, na nuvem, nós temos possibilidade de menores custos, mais segurança, acessibilidade e expansibilidade. Em analítica, Big Data e 3D, nós temos melhores decisões,
um uso mais fácil, uma visão mais profunda, fabricação aditiva, que é o 3D, quer dizer, vai adicionando o material em vez de retirando, muito menos perdas, muito melhor para a sustentabilidade dos projetos. A mobilidade, internet móvel, internet das coisas, em tempo real, interatividade e segurança. E na área de redes sociais, uma colaboração, um conhecimento maior e times efetivos, mesmo as pessoas estando fisicamente remotas. Então, essa mobilidade nos negócios está fazendo com que haja plataformas móveis. Hoje se usa muito a terminologia BiOD, não sei se isso é de conhecimento de vocês. Quando começou a se usar telefone, as empresas pensaram em dar um segundo telefone para ser usado pelos funcionários da empresa. Hoje não. O funcionário traz o seu telefone e a empresa se vira para fazer com que aquela marca funcione no seu. Bring your own device. Traga o seu próprio telefone, tá? O seu próprio dispositivo. Então, isso é o BiOD, hoje é uma realidade. Isso está criando desafios para a área de TI, mas é uma realidade. Então, nas empresas está sendo criado cada vez mais uma plataforma móvel para aplicativos empresariais, onde se pode ligar os diversos sistemas, ERP, etc., etc., com os iPads, iPhones dos funcionários. E isso cria um ecossistema de mobilidade. Nós temos, então, softwares e hardwares industriais se comunicando com as plataformas móveis dos funcionários, e para isso eu preciso de uma infraestrutura de comunicações. Aqui eu vejo um problema sério para nós no Brasil, foi mencionado aí onde estamos no Brasil, pela Márcia no começo. Isso vai exigir 4G ou mais. E 4G nós estamos bastante atrasados. Quer dizer, agora está se falando num edital de 4G de verdade, foi feito um para a Copa, um 4G meia boca, com frequência fora do padrão mundial de 2,5 GHz. Na realidade, o padrão mundial é na banda de 800 a 900 MHz, mas aí tem cerca de 10 mil estações de televisão no Brasil, televisões analógicas, que têm que ser removidas dessa banda. Então, tem que tirar primeiro 10 mil estações transmissoras e retransmissoras, para aí colocar a banda de 4G. Então, isso é coisa para daí 4, 5 anos que se prevê. Isso pode ter um impacto nessas tecnologias para a gente, infelizmente, tá? Mas é o caminho. E a computação móvel, então, via internet, vai ter a possibilidade de ligar pessoas fixas, pessoas móveis, objetos fixos, objetos móveis, e os objetos cada vez vão estar mais embebidos com chips que permitir a sua comunicação total com eles, tá? A internet das coisas está sendo preparada para isso. Vocês sabem que existia o protocolo IPv4, que permitia um certo número de endereços. Está marcado aqui em vermelho esse número de endereços que o sistema original permitia, era 4 bilhões de endereços. Hoje nós temos 7 bilhões de habitantes, então não dá um telefone para cada um, esse número de endereços. Então isso teve que ser modificado. E há 2 anos atrás, então, entrou o IPv6, que é o protocolo novo, atual da internet, onde, em vez de 2 elevado a 32 bits, que dá esse número de combinações, passou para 2 a 128, que é esse númerozinho aqui. Onde, se cada pessoa tiver conectada a cerca de 10 milhões de devices, 10 milhões de dispositivos, ainda vai sobrar muito espaço. Então, isso é para todo mundo ter 10 milhões de números IPs à sua volta, 10 milhões de produtos diferentes interligados às pessoas. Então, isso é uma realidade, a tecnologia está aí para fazer essas interações. Então, nós estamos já com essa tecnologia preparada. Para terminar, então, o que eu queria dizer é o seguinte, se a gente põe numa balança, como era antigamente, a energia tinha um custo baixo, a água era quase de graça, a água hoje é um tema muito considerado, as perdas não tinham valor significativo, as emissões não tinham custo nenhum, ninguém se preocupava com emissões, as matérias-primas eram previsíveis e havia grandes equipes, talentosas equipes nas empresas. Só que naquele tempo, coisa de 20 anos atrás, as tecnologias de controle e automação eram muito caras, o software de TI eram muito caros. Então, havia aquilo que o Caruso comentou no começo. Vale a pena pôr automação? Ah, não, mão de obra é barata, deixa para lá. Hoje a coisa mudou, a balança pende para o outro lado. O custo de energia está instável, estão vendo a situação que está aqui, tem que ligar a térmica custa cerca de 6 a 8 vezes mais caro do que as hidrelétricas, o custo de energia está muito alto.
está dando um rombo no sistema elétrico, e nós vamos ver a conta o ano que vem. O custo da água é crescente, a água está desaparecendo. O custo das perdas é elevado. As emissões têm alto custo, qualquer empresa que polua tem grandes multas. As matérias-primas estão ficando caras e imprevisíveis, cada vez tem que buscar as mesmas matérias-primas em lugares mais longes e com características mais diferentes. E as equipes com talento estão sendo restritas, as empresas estão cortando, cada vez que é gente mais qualificada em menor número. Tá? Em contrapartida, as tecnologias de controle e automação ficaram muito mais acessíveis, o custo dos computadores caiu vertiginosamente, o software e o TI ficaram mais acessíveis. Então, a balança hoje tende totalmente para o outro lado. É óbvio que uma empresa, para poder ser competitiva, para poder se comparar às suas empresas concorrentes, ela tem que partir para alta tecnologia, senão ela não vai sobreviver. Basicamente, é isso que era o recado que eu queria dar. Ok? Muito obrigado.